Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 43. Bons estudos! Agora que você já conhece alguns tipos de fresadoras e sabe como determinar os parâmetros de corte para fresar, está na hora de aprender a escolher a fresa e a fresadora de acordo com o perfil que vai ser executado na peça. Vamos começar aprendendo a fresar superfícies planas. Na teleaula de hoje você vai aprender a fresar superfícies planas. Vai ver como se faz a fresagem em esquadro e vai aprender a fresar uma superfície plana inclinada. A usinagem em superfícies planas é uma das operações mais comuns na fresagem. Ela é tão comum assim porque pode ser realizada em qualquer tipo de fresadora. Então vamos em frente, que a teleaula de hoje está começando. Olha só, que superfície plana! Uma superfície plana como essa pode ser conseguida com a fresagem. A gente pode fresar superfícies planas, inclinadas e em esquadro. E existem duas formas da gente fresar superfícies, a tangencial e a frontal. Na fresagem tangencial, o eixo de rotação da fresa é paralelo à superfície da peça que está sendo usinada. Na fresagem frontal, o eixo de rotação é perpendicular à superfície da peça. A fresagem tangencial e a fresagem frontal podem ser executadas em qualquer tipo de fresadora. Por isso, é bom você ficar por dentro. A fresagem tangencial pode ser feita em fresadora horizontal ou em fresadora vertical. E a fresagem frontal pode ser feita em fresadora vertical ou em fresadora horizontal. Bom, Silva, já vi que hoje vamos botar a mão na massa, né? Tem razão. E vamos começar vendo a fresagem simples em superfícies planas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir as especificações da peça que a gente vai usinar. E a outra coisa é escolher a fresa correta, dependendo do tipo de material da peça. É isso aí, Tito. Olha só, eu posso dizer que é uma peça de ferro fundido de 50 por 50 milímetros e dureza de 240 HB. E a gente tem uma fresadora horizontal. Isso eu me lembro muito bem. A gente viu na primeira teleaula, não é mesmo, Caio? Bom, se eu quiser usinar um ferro fundido com dureza de 240 HB, a fresa recomendada é a do tipo H. A gente também tem que relacionar a fresa ao tipo de trabalho que ela vai realizar. A fresa cilíndrica é a mais indicada para fresar superfícies planas em fresadoras horizontais. Ô, Silva, Oi. se a gente vai fazer uma fresagem tangencial, uma superfície plana como essa peça aqui, por exemplo, e usando uma fresadora horizontal como essa que a gente tem, eu queria saber que tipo de fresa a gente vai ter que usar. A fresa cilíndrica para mandril com chaveta longitudinal, porque ela vai permitir uma fixação mais rígida à máquina. No nosso caso, nós vamos usar uma fresa com 60 milímetros de diâmetro e 8 dentes. Agora, se a largura da fresa não for suficiente para usinar toda a largura da peça, a gente pode montar duas ou mais fresas. Uma com hélice à direita e outra com hélice à esquerda. Agora que a gente já sabe que fresa usar, temos que decidir como fixar a peça. Para isso, precisamos levar em conta o perfil da peça e o esforço de corte que ela sofre. A peça pode ser fixada em morsa, pode ser fixada sobre a mesa, com aparelho divisor e fixada em cantoneira. Não esqueça que no movimento discordante, o esforço de corte tende a arrancar a peça do dispositivo onde ela está fixada. Já no movimento concordante, o esforço de corte tende a empurrar a peça contra o dispositivo em que ela está fixada. No nosso caso, vamos adotar o movimento tangencial discordante, apesar do material ter formato irregular. Vamos escolher a fixação em morsa, pois a peça possui pequenas dimensões. Agora chegou a hora de fixar a fresa. A fixação pode ser feita por pinças ou mandris, que são os porta-fresas.
Os mandris dispõem de hastes com cones do tipo Morse ou ISO. O cone Morse é fixado por pressão e deve ser usado para trabalhos em que a fresa não seja submetida a grandes esforços. Caso contrário, o melhor é usar o mandril de cone ISO, que devido ao seu sistema de fixação não se solta durante a fresagem. Vamos conhecer alguns tipos de mandril. Mandril para fresa com furo rosqueado. Mandril para fresas de hastes cônicas. Eixo porta-fresas com haste longa. Eixo porta-fresas curto ou mandril porta-fresas. E mandril porta-pinças. No nosso caso, vamos usar o eixo porta-fresas do tipo haste longo, porque ele é mais adequado à fresa cilíndrica com chaveta longitudinal que nós selecionamos para trabalhar. O mandril escolhido garante menor vibração da ferramenta durante a usinagem, o que melhora o acabamento. Bom, agora só falta determinar os parâmetros de corte. E Caio, você se lembra como a gente determina os parâmetros de corte? Claro, Tito. Olha, a primeira coisa a determinar é a velocidade de corte. É isso mesmo. Anota aí. A profundidade de corte é de 5 milímetros. A dureza do material é de 240 HB. E o material da fresa é o aço rápido. Bom, com esses dados, a gente olha na tabela de velocidade de corte e vê que ela tem que ser de 12 a 18 metros por minuto. Deixa que eu calculo a RPM. Ó, usando o valor médio encontrado nessa tabela e esta fórmula aqui, acho que a gente chega lá, Caio. Dá uma olhada. Ó, deu aproximadamente 85 RPM. Só que a máquina dispõe de rotação 90 RPM. Eu acho que é essa que a gente vai usar. Agora a gente calcula o avanço da mesa. Mas para isso, a gente vai precisar do avanço por dentro da fresa que está aqui nessa tabelinha aqui, ó. 0,2 de milímetro por dentro. É isso aí. Muito bem, com esses dados já é possível calcular o avanço da mesa, que é de 144 milímetros por minuto. Mas nós vamos usar 125 milímetros por minuto, porque é o que a máquina dispõe. Depois de fixar a peça e a fresa na máquina, a gente determina os parâmetros de corte, regula a máquina e aí começa a usinar. Até que foi fácil. Pois então preparem-se que agora a gente vai ver fresagem em esquadro. Quando duas superfícies formam um ângulo reto, olha aqui, a gente costuma dizer que elas estão em esquadro. Fresar em esquadro significa fresar uma superfície a 90 graus em relação a outra. Quer dizer que para fresar essa superfície, a gente usa esta outra como referência. Bom, então qual é a diferença entre fresar uma superfície plana, como a gente fez, e fresar em esquadro? A diferença é que agora a gente vai tomar uma superfície já usinada como referência para usinar as outras. Bom, você vai mostrar pra gente como é que faz, né, Silvão? Claro. A primeira coisa a fazer, Caio, é escolher o tipo de fresa. Só que como a gente vai trabalhar com um movimento discordante frontal numa fresadora vertical, a fresa adequada é a fresa cilíndrica frontal para eixo com chaveta transversal. Mas agora eu quero saber como é que se faz para fixar a peça e a fresa na máquina. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Na fresagem de superfícies planas, o meio ideal de fixar a peça é a morsa. Já para fixar a fresa, é melhor usar um eixo porta-fresas curto. Este eixo tem chaveta transversal e parafuso, que garantem uma boa fixação da fresa. Como a fresa que a gente vai usar tem 40 milímetros de diâmetro e 6 dentes, os parâmetros de corte são 120 RPM e 112 milímetros por minuto, que é do que a gente dispõe nessa máquina. Pois muito bem. Como nós devemos usinar os 4 lados da peça, nós vamos ter que dividir por 2 o valor do sobremetal para determinar o quanto de material vai ser retirado de cada superfície. Bom, o sobremetal da peça é de 10 milímetros e a profundidade de corte de 5 milímetros. Veja que o diâmetro da fresa é menor do que a largura da peça. Então, para remover o material desejado, é necessário dar mais uma passada com a fresa sobre a peça, mas sem alterar a profundidade de corte. Para isso, é só deslocar a mesa no sentido transversal ao seu avanço. Bom, agora que a gente já escolheu o tipo de fresa, sabe como fixar e como fazer o desbaste, o que a gente está esperando para fazer a usinagem? Tá certo, então vamos lá. Primeiro fixamos a peça à morsa.
Escolhemos a superfície com formato menos irregular para apoiar contra o mordente fixo. Fixamos a superfície com a ajuda de um rolete e usamos calços para assentar bem a peça. Agora começamos a usinagem da primeira superfície, que vai servir de referência para as outras. Depois, retiramos a peça da moça para limar as rebarbas. Colocamos outra vez a superfície de referência em contato com o mordente fixo da morsa e usinamos a segunda superfície, em esquadro com a superfície de referência. Depois retiramos as rebarbas e, com a ajuda de um esquadro de luz, verificamos se a superfície está perpendicular à superfície de referência. Agora, usinamos a terceira superfície, mas sem esquecer que a superfície de referência deve estar encostada no mordente fixo. Depois de limpar as rebarbas, usinamos a quarta superfície. Já que eu estou consertando a fechadura aqui da minha oficina, deixa eu mostrar uma coisa. A lingueta da fechadura é resultado da fresagem de superfície plana inclinada. Uma superfície plana inclinada pode ser fresada pela inclinação da morsa, pela inclinação da mesa ou pela inclinação do cabeçote. Nesse tipo de fresagem, a gente tem que fazer o alinhamento da morsa ou da peça no sentido de deslocamento da mesa. A gente tem que fazer o alinhamento porque, como a superfície é inclinada, se a mesa não avançar paralelamente à superfície de referência da peça, a tendência é o chanfro sair desalinhado. Essa é a peça em ferro fundido que você viu sendo fresada em esquadro pelo Silva. Já que ela está com os 4 lados usinados, eu vou aproveitar para fresar uma superfície inclinada a 45 graus em uma de suas arestas. Vamos ver de perto? Eu também vou usar uma fresadora vertical e uma fresa tipo H, cilíndrica frontal para mandril com chaveta transversal. Vou usar ainda morsa e um eixo porta-fresa curto. Meus parâmetros de corte serão 120 RPM e 240 milímetros por minuto de avanço da mesa. Agora é só começar. Primeiro, limpo a mesa da fresadora e a base da morsa. E fixo a morsa sobre a mesa. Depois, fixo o relógio comparador ao cabeçote da máquina, com a ajuda de uma base magnética. Coloco a ponta do relógio comparador em contato com o mordente fixo da morsa e movimento a mesa da fresadora, até que o ponteiro do relógio comparador gire pelo menos uma volta completa. Movimento a mesa manualmente ao longo do mordente fixo da morsa. Fico de olho no ponteiro do relógio para ver se a morsa está mesmo alinhada. Se for preciso corrigir o alinhamento, solto os parafusos de fixação da morsa e giro-a no sentido inverso ao erro, até que o relógio comparador indique uma variação próxima a 0. Agora é só inclinar o cabeçote da fresadora em 45 graus e usinar. Antes de alinhar a peça, confira se a superfície de alinhamento foi previamente usinada. E antes de dar uma olhada no seu livro de estudos, confira na revisão se você não perdeu nada da teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem 2 formas de fresar superfícies: a tangencial e a frontal. Viu como se faz a fresagem simples de superfícies planas. Viu também como se faz a fresagem em esquadro. E, finalmente, você viu como se faz a fresagem de superfícies inclinadas. Hoje você conheceu algumas operações de fresagem. Então, o melhor que você tem a fazer é dar uma boa revisada no seu livro de estudos e resolver os exercícios. Olha, não deixe nenhuma dúvida para depois, porque a próxima teleaula tem mais.
Até lá. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.